Olá, boa tarde para você. O estágio é a porta de entrada do estudante na vida profissional. É uma forma de adquirir experiência e se familiarizar com o meio em que ele vai trabalhar. E não tem idade para isso não, viu? Basta estar na faculdade ou em algum curso profissionalizante. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a lei do estágio. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça decide: consumidor que achou carteira de cigarro em garrafa de cerveja deve ser indenizado. Para a ministra Nancy Andrighi, o Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra produtos que coloquem em risco a segurança. Tragédia de Brumadinho. Justiça de Minas faz audiência sobre desabastecimento de água na região. O governo de Minas Gerais admite que pode iniciar um processo de racionamento a partir de março do ano que vem. E ainda, município de Uberlândia é condenado a pagar indenização a motociclista que ficou tetraplégico. Os juízes entenderam que é obrigação do poder público manter as vias em bom estado de conservação. Por determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa vai ter que decidir sobre a situação de parlamentares presos na Operação Furna da Onça. O repórter Gabriel Ciafrei traz ao vivo para a gente agora as informações. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deu um prazo de 24 horas para que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decida se vai manter ou revogar as prisões dos 3 deputados estaduais. Essa decisão do desembargador seguiu uma recomendação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Ela entendeu que a Assembleia Legislativa deve resolver politicamente essa questão das prisões. A Operação Furna da Onça foi realizada em novembro do ano passado, onde a Polícia Federal cumpriu 22 mandados judiciais de prisão. Entre os presos estavam estes 3 deputados estaduais. Contra eles, acusações de recebimento de propina e cargos públicos em troca de votos. Rafaela. Obrigada pelas informações, Gabriel. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu habeas corpus para substituir a pena da jornalista Cláudia Cruz, de 2 anos e 6 meses de prisão, por prestação de serviços comunitários. Cláudia é a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A decisão impõe também o pagamento de multa de 300 salários mínimos. Cláudia foi condenada por evasão de divisas em regime inicial aberto. E nessa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento das ações que discutem a partir de quando condenados podem ser presos. O caso segue na semana que vem, na sessão de quarta-feira pela manhã. O julgamento começou com a leitura do histórico das ações pelo relator, ministro Marco Aurélio. Não posso me furtar à feitura de um relatório circunstanciado ante a importância ímpar da matéria, porque em jogo, para mim, a ordem jurídica. Os advogados dos partidos Comunista do Brasil, Ecológico Nacional, Atual Patriota e da Ordem dos Advogados do Brasil criticaram a prisão imediata após condenação em segunda instância. Argumentaram que a Constituição e o Código de Processo Penal indicam que a pessoa só pode ser presa depois de esgotados todos os recursos contra a condenação. Há que se respeitar a Constituição. E a expressão trânsito julgado não foi colocada lá por acaso, senhor presidente. Ela tem uma lógica sistêmica, ela tem uma lógica axiológica. Essa lógica é que esta Constituição cidadã garante, acima de tudo e de todos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Também falaram advogados que representam a Defensoria Pública e entidades da sociedade civil. O que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte: estão flexibilizando o preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando for flexibilizado a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional,
Nós não queremos muito não, excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. O argumento, por vezes trazido na presente discussão, de que a questão versada diz respeito a ricos ou pessoas influentes da República, porque, afinal de contas, os pobres já respondem a processo presos em preventivas e prisões cautelares, inverte com todas as vênias a lógica de interpretação dos direitos e garantias fundamentais afirmada e reafirmada por reiteradas vezes pelo plenário dessa Corte. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, aproveitou a sessão para dizer que o julgamento das 3 ações não se refere a nenhuma situação particular e que o papel da Corte é defender a Constituição. Também elogiou o trabalho do relator do caso, ministro Marco Aurélio. Não posso deixar de cumprimentar e registrar o relatório do ministro Marco Aurélio, um relatório circunstanciado, aprofundado, e no qual Sua Excelência registrou aquilo que deveria registrar. Mas digo com toda a admiração que só aumenta, que o fez com devido respeito, que só aumenta a minha admiração por Vossa Excelência. O julgamento das ações sobre a prisão após condenação em segunda instância volta aqui ao plenário na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Ficaram pendentes as sustentações orais de 2 advogados e as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que o ministro Marco Aurélio vote na sequência. A procuradora Márcia Brandão, do Ministério Público Federal, pediu a absolvição dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Eles haviam sido denunciados por suposta participação no desvio de R$1,480 bilhão em contratos da Petrobras, do BNDES e do Ministério do Planejamento. Para a procuradora, elementos constitutivos do tipo penal não estão presentes. Investigadores da Polícia Federal inspecionaram os códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Esse processo ajuda os pré-inscritos no TPS a criarem os planos de teste. A análise é criteriosa. Os 2 investigadores são peritos criminais da Polícia Federal e vieram ao Tribunal Superior Eleitoral verificar os códigos-fonte dos sistemas eleitorais na fase de preparação do teste público de segurança. A gente tem algumas ideias já em desenvolvimento, mas a visualização dos códigos-fonte é justamente para a gente também conseguir conceber a viabilidade das ideias que a gente tem. Então, essa etapa ela é fundamental para a gente fazer essa preparação. Após essa inspeção, vem a fase dos planos de teste. Eles devem ser elaborados pelos investigadores e enviados por eles ao TSE até o dia 27 de outubro. Todos serão analisados pelo tribunal e os pré-inscritos que tiverem os planos aprovados vão poder participar do TPS. O teste público de segurança acontece desde 2009, preferencialmente um ano antes das eleições. Qualquer brasileiro maior de 18 anos e sem pendências com a Justiça Eleitoral pode participar do processo. Vendo com os investigadores, com quem tem conhecimento na área, a possibilidade de a gente identificar melhorias no nosso software, né? Melhorias de segurança. Então, toda vez que a gente percebe que há uma vulnerabilidade, algum ponto, uma falha, a gente corrige e assim a gente evolui, né? Nossos sistemas ficam mais seguros. E você vai ver no próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Alagoas oferece estágio para pessoas com mais de 50 anos. Não saia daí, eu volto já. Eu acho que justiça é tratar todos como iguais e dar oportunidade para todo mundo conforme cada um necessita. A falta de manutenção nas pistas e estradas é motivo de inúmeros acidentes no país. Mas pouca gente busca na Justiça o direito de reparação pelo Estado por pura falta de informação. Cairo, de 26 anos, já perdeu as contas do prejuízo que teve por causa de buracos e desníveis nas pistas do Distrito Federal. É a roda da moto, é o pneu, é uma direção que folga, isso tudo ninguém vê. O nosso lado para a gente estar tirando do nosso bolso. O último incidente foi por causa desse desnível na pista causado pela má instalação
de uma boca de lobo. Apesar de o rapaz ter conseguido segurar a moto, a namorada Grace, que estava na garupa, sofreu as consequências do tranco inesperado. Ele passou com a moto e nisso a gente foi para o desnível, eu pulei, desci, na hora que eu desci minha coluna travou e aí eu fiquei uma semana com a coluna ruim. A falta de manutenção nas pistas e estradas é motivo de inúmeros acidentes no país. Só que a minoria das pessoas busca na justiça o direito de reparação pelo Estado. Mas uma decisão da 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode abrir precedente para que outros motoristas reivindiquem indenizações. O município de Uberlândia foi condenado a pagar indenização de R$100 mil a um motociclista que se acidentou depois de cair em um buraco. Por isso, ele perdeu os movimentos das pernas e dos braços. De forma unânime, os juízes entenderam que é obrigação do poder público manter as vias em bom estado de conservação. De acordo com este advogado, o Estado pode ser cobrado por omissão quando um acidente é causado por falta de pavimentação, quando não há sinalização, buracos e outros problemas estruturais que deveriam ser sanados por aquele que administra a via, já que há uma previsão na Constituição. E explica que para ter êxito no processo, é preciso garantir o maior número de provas possíveis. Se ele reunir toda a prova nesse sentido, de provar que aquilo ali foi decorrente da má conservação e da má fiscalização das estradas, ou da sua rodovia, ou do seu logradouro, ele tem condições, sim, de ganhar uma indenização para reparar o dano causado por aquele serviço prestado. Segundo o especialista, há dois caminhos possíveis. O contribuinte ele deve ingressar na Justiça Civil, no Juizado Especial de Fazenda Pública, caso a ação até 40 salários mínimos, ou nas varas de Fazenda Pública com valor indeterminado. O seguro obrigatório DPVAT também garante o pagamento de indenizações, independentemente das condições da pista. Neste caso, tem direito ao seguro vítimas de acidentes e os familiares dos mortos. O DPVAT é um processo administrativo que foge da esfera judicial e deve ser requerido junto às seguradoras locais. O problema é que, por falta de informação, muita gente acaba desistindo de buscar seu direito. A gente fica desacreditado por conta de ter que entrar contra o Estado, não saber quanto tempo que vai demorar isso, quanto que eu vou gastar indo lá, se eu vou ter que pegar advogado, quem vai me defender. A gente fica realmente sem saber por quem a gente está sendo amparado. De olho na experiência de vida das pessoas com mais de 50 anos, o Tribunal de Justiça de Alagoas abriu espaço para estagiários com essa idade. É uma tendência do mercado em uma sociedade que está envelhecendo. Vamos conferir agora essa história na reportagem do nosso colega de Maceió, André Risco. No cinema, a história de um aposentado que volta à ativa como estagiário de um site de moda é retratada no filme Um Senhor Estagiário, de 2015. No filme, o personagem do ator Robert De Niro acaba se tornando uma peça fundamental na empresa por causa de sua experiência de vida. Mas e na vida real? Será que aqui no Brasil, quem já passou dos 50 anos tem acesso a esse tipo de oportunidades? Em Maceió, este escritório de advocacia resolveu diversificar o quadro de estagiários e lançou uma novidade. Esse nosso programa, que chama o Programa de Longevidade para a contratação de estagiários com mais de 55 anos. O mesmo tratamento que damos aos jovens estagiários, daremos aos estagiários de idade mais avançada, obviamente respeitando a eventual situação pontual da idade. Mas o objetivo é dar as mesmas condições e dar as mesmas oportunidades. Contratar pessoas com idade mais avançada pode estar se tornando uma tendência de mercado. O Brasil, que um dia já foi um país jovem, está envelhecendo rapidamente. Segundo dados do IBGE, no ano de 2000, a população no Brasil com mais de 60 anos era de aproximadamente 14,5 milhões. Hoje, esse número ultrapassa 29 milhões e a expectativa é a de que até o ano de 2060 o total de pessoas idosas no país chegue a 70 milhões.
Aqui no Tribunal de Justiça, dentre os muitos estagiários, encontramos o Reginaldo, que tem 53 anos, e o Flávio, que está com 50 anos. Ambos estagiam na área do direito. E o fato de já ter muita experiência na bagagem dá mais credibilidade e segurança na hora de lidar com os desafios diários. A experiência de vida, ele nos ensina a solucionar vários problemas que às vezes a maioria dos jovens não tem. Principalmente com a conciliação. A pessoa com mais idade é mais conciliador, é aquela pessoa que tende a pacificar as situações. O Flávio atua no 2º Juizado Cível e Criminal. Aqui ele é responsável por elaborar alguns documentos que ao final vão parar nas mãos do juiz. Ele lembra que o sonho de trabalhar na área do direito vem desde a adolescência. Assim como o Reginaldo, o Flávio lembra que a experiência de vida tem ajudado bastante. O tempo ele acaba ensinando muito para a gente, né? Então as situações que a gente vai vendo dentro do processo são situações que muitas vezes a gente até já passou na nossa vida, né? E que talvez alguém que esteja iniciando a vida ainda não tenha passado. Segundo o advogado, a intenção de contratar pessoas mais maduras é justamente esta: criar um ambiente mais rico de experiências. Entendemos que isso também vai trazer um grande ganho para os nossos jovens estagiários que aqui estão trabalhando com essas pessoas mais experientes. Acreditamos aí que essa inter-relação entre os estagiários jovens com os estagiários mais experientes vão trazer também muito benefício para a empresa. Para repercutir essa reportagem, falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Renato Borges. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Renato, nós vimos na reportagem um exemplo muito bacana, né, de incentivo até para as pessoas mais velhas. Então, não tem idade, como vimos. Não, a contratação em si não, mas o incentivo ao trabalho, ele tem que ser visto do ponto de vista educacional. O estágio é algo que incentiva o educando a se colocar no mercado de trabalho. A contratação dessas pessoas não deve servir ao interesse do contratante, do empresário, da instituição que está oferecendo essa oportunidade de estágio. O educando, em primeiro lugar, através de convênio da sua instituição de ensino com a empresa que o contrata, é que tem que ser o foco dessa contratação. Doutor Renato, quais os benefícios desse estagiário? Ele tem direito, por exemplo, a auxílio alimentação, vale transporte? Esses benefícios são obrigatórios? Sim, como eu mencionei, o estágio ele decorre de um convênio entre as empresas e as instituições de ensino. Se nesse convênio for previsto a entrega de vale transporte, de auxílio alimentação, o estagiário vai receber. Mas o que o estagiário precisa receber na empresa é orientação educacional complementar ao seu respectivo curso, seja ele superior, seja ele de ensino médio, ou seja, em ensino especial. Então, o convênio é que vai estabelecer se o estagiário vai ter ou não direito a esses outros benefícios, que são benefícios típicos de um contrato de trabalho, que não é o caso. O estágio não é contrato de trabalho. E essas normas, tudo isso que a gente está falando, esses direitos e garantias, estão regulamentadas na lei do estágio? Sim, estão regulamentados na lei do estágio. O senhor disse agora, né, que o estágio é diferente do trabalho, de um emprego formal. Agora vamos falar do menor aprendiz, né, que às vezes é um pouco parecido, são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A situação do menor aprendiz, o empregador traz para o âmbito da sua empresa menores para que conheçam o dia a dia da sua empresa e possam ser aproveitados ali depois. O estagiário não. O estagiário é um aluno de uma instituição de ensino que, através de convênio, passa a ocupar um determinado posto, porque isso também é de acordo com a quantidade de empregados que a empresa tem, né? Até 5 empregados, ele só pode ter um estagiário. De 5 a 10, ele só pode ter 2 estagiários. De 11 a 25, só pode ter 5 estagiários. E acima de 25, a empresa tem que ter, no máximo, 20% do seu quadro de empregados como estagiários. Então, não é à vontade, ao critério do empregador isso. Quer dizer, se ele tem menores aprendizes, esses aí têm uma outra natureza jurídica com a empresa, que futuramente vai acabar caracterizando o vínculo empregatício, diferente do estágio. Esse estágio obrigatoriamente precisa ser supervisionado? Sim, o estágio ele sempre é supervisionado. Por isso, há o convênio. Nessa instituição do convênio, a empresa concedente do estágio se compromete com a instituição de ensino
a supervisionar a atividade daquele estagiário para que ele possa ser avaliado como estagiário, porque ele, na verdade, está complementando uma atividade da sua instituição de ensino. Jornada de trabalho tem um limite? Sim, aí? tem limite também. De acordo com o nível do curso que o estagiário cursa na sua instituição de ensino, se for nível médio, até 20 horas semanais, e em alguns casos de nível superior, ele pode chegar a 40 horas semanais, quando a instituição de ensino trabalha com atividades práticas. Mas o limite, via de regra, é de 20 horas semanais ou, no máximo, dependendo do caso, 2 ou 3 horas de estágio. E trabalha sábado e domingo, por exemplo? Não pode trabalhar sábado e domingo. E aquele estagiário que acaba sendo contratado pela empresa, no campo jurídico, esse contrato pode mudar automaticamente? Sim, ao ser contratado, o estagiário passa a ser empregado. E aí passa a ter um contrato de trabalho e ter todas as garantias do vínculo empregatício. Antes disso, não. Antes disso, ele é estagiário. O vínculo que ele tem com a empresa é de estágio. É como se fosse um contrato indeterminado, né? Não há contrato entre o estagiário e a empresa. Ele pode sair a qualquer momento, então? O contrato é entre a instituição de ensino e a empresa, que passa o seu estudante para compor o quadro daquela empresa para uma situação de complemento ao aprendizado. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. E no próximo bloco, tragédia de Brumadinho. Justiça de Minas Gerais ouve testemunhas sobre danos ambientais. Eu volto em instantes. Justiça é se querer o certo, é querer agir conforme a lei, alguma coisa do tipo. A Justiça de Minas Gerais ouviu depoimentos de testemunhas sobre o atual nível de reserva de água do sistema Paraopeba. O governo do estado admite a possibilidade de desabastecimento no estado por causa de danos ambientais causados pela tragédia de Brumadinho. Os depoimentos fazem parte do processo que apura a responsabilidade da mineradora Vale no rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em janeiro deste ano. Por causa da contaminação causada pela tragédia de Brumadinho, a captação de água do rio Paraopeba foi suspensa, o que pode levar ao desabastecimento da capital Belo Horizonte e de cidades da região metropolitana. O governo de Minas Gerais admite que pode iniciar um processo de racionamento a partir de março do ano que vem. Na audiência, foram ouvidos especialistas das empresas públicas que fazem o gerenciamento dos recursos hídricos do estado. Eles relataram que são necessárias medidas imediatas para recuperar rios e córregos afetados pelos rejeitos. A Vale tem 30 dias para se manifestar sobre o caso. E agora olha só essa história. Um consumidor que encontrou uma carteira de cigarro dentro de uma garrafa de cerveja vai receber R$10 mil de indenização por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Já imaginou você comprar uma cerveja e se deparar com uma carteira de cigarros dentro da garrafa? Pois é, esse caso aconteceu e veio parar no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o consumidor promoveu uma festa e quando ia tomar a cerveja, foi alertado por um convidado sobre o conteúdo estranho dentro da garrafa. Ele nem chegou a abrir. O homem entrou na justiça, mas a indenização foi negada pelo TJ do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que, como não houve a ingestão da bebida, a saúde não foi colocada em risco. No STJ, há duas correntes interpretativas sobre a necessidade ou não da ingestão do corpo estranho para caracterizar o dano moral. Uma entende que a compra de produto alimentício contendo corpo estranho na embalagem, mesmo sem haver ingestão do conteúdo, dá direito à indenização por dano moral. Para outra corrente, o dano moral só se configura quando há o consumo. A ministra Nancy Andrighi destacou que respeita a posição contrária, mas defendeu que não é preciso ingerir o corpo estranho para caracterizar o dano moral. Este advogado explica que a indenização vai além da reparação do prejuízo sofrido pelo consumidor. O preço da garrafa eu vou ter que ser ressarcido pelo preço de outra, o preço de uma comida encomendada pelo preço daquela refeição. Fora os morais. E os morais, eles não têm natureza
simplesmente de ressarcimento da dor moral, como eu disse, mas pela mera exposição a uma situação vexatória. Para a ministra Nancy Andrighi, o Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra produtos que coloquem em risco a segurança. Por isso, segundo a relatora, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física em comparação à sua ingestão. Aline passou por uma situação semelhante. Ela pediu uma comida chinesa por telefone e, quando foi comer, encontrou um caramujo na salada. Ela conta que entrou na justiça pedindo indenização e acabou fazendo um acordo com o restaurante. Então, uma sensação de nojo, impotência, de descaso, porque você está comprando uma comida achando que tem uma qualidade garantida, ainda mais porque não é qualquer restaurante. Então, eu procurei a justiça, ajuizei uma ação em causa própria no juizado especial. E depois da primeira audiência, o aplicativo ainda não tinha sido citado. Quando foi, na segunda audiência, a empresa me propôs acordo, o restaurante. E aí eu achei melhor aceitar logo para acabar com a demanda e seguir. No caso da cerveja com cigarros, julgado pelo STJ, os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora de forma unânime e reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para condenar o fabricante ao pagamento de R$10 mil por danos morais. E agora eu quero mandar um abraço em nome de toda a nossa equipe para o seu Ademir, lá de Viçosa, Minas Gerais. O seu Ademir mandou uma mensagem muito carinhosa para a gente hoje de manhã pelo nosso WhatsApp. Aproveite então, seu Ademir, e mande uma sugestão de reportagem aqui para a equipe da TV Justiça. E você também, se você tem alguma sugestão de pauta, é só mandar para a gente. Anota aí o número do nosso WhatsApp, é o 61 99260 6116. 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Arquivo Justiça. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e excelente fim de semana.